Agora vamos conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Governador, muito bom dia. Qual é a situação do coronavírus em seu estado? O senhor já está estudando alguma medida para flexibilizar diante da economia em recesso? Aqui em São Paulo, ontem até surpreendeu o governador Dória anunciar certas medidas aí para ir retomando aos poucos a economia no momento em que São Paulo apresenta muitos casos, principalmente a capital. Como é que está a situação em Minas? Bom, primeiro, bom dia, José Paulo, Pedro, Thaís e ouvinte. Para mim é um prazer muito grande estar aí com vocês. Hoje, a situação em Minas é de praticamente todos os municípios já estarem com as atividades econômicas parcialmente retomadas. Lembrando que isso já ocorre há cerca de um mês. A capital foi a última cidade a reativar a sua economia, reiniciou esta semana, abrindo o comércio seletivamente, e eu atribuo isso à pandemia estar bem controlada no estado. Felizmente, até o momento, o nosso número de óbitos está muito abaixo da média do Brasil. Tivemos 240 óbitos até antes de ontem e estamos atribuindo isso principalmente porque fizemos um isolamento muito bem feito e prematuro na hora correta. Eu vejo que a pandemia comporta muito como um incêndio. Se você demora a agir, esse incêndio toma uma proporção que fica difícil controlá-lo. Atribuo principalmente também ao mineiro que é consciente, que é mais consciente, colaborativo e que fez um isolamento que, com toda certeza, ficou acima da média Brasil. Governador, nós ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes o professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de Uberlândia, Stefan Vilges, que destacou que houve um aumento de 648% de mortes de síndrome respiratória aguda grave em 2020 na comparação com o ano passado. Ele explicou, até gostaria que o senhor ouvisse aqui para comentar e trazer uma explicação para o ouvinte sobre esse dado, que o Estado pode não ter registrado dados de um mês inteiro e que por isso o número aí em Minas é baixo. Esse excesso de morte aqui no estado de Minas, de síndrome respiratória aguda grave, ele acontece, na semana epidemiológica número 10, que equivale ao início do mês de março. O primeiro registro oficial da doença aqui no estado, da Covid, ele só é registrado no final de março. Então, potencialmente, aí nós tivemos um mês de excesso de mortes por síndrome respiratória aguda grave, que é uma das manifestações da Covid, que não foram etiologicamente confirmadas como Covid, sim como essa causa mais geral, Governador Romeu Zema, pode ter alguma defasagem nos números que estão sendo apresentados por Minas Gerais na pandemia do coronavírus? Vamos por etapas. Primeiro, a síndrome respiratória aguda grave, ela teve um crescimento enorme em todo o Brasil. Vários estados, inclusive, tiveram um acréscimo de casos maior do que Minas Gerais. Segundo, todo óbito por síndrome respiratória aguda grave é testado com relação ao Covid. Então, aqui em Minas, qualquer caso suspeito é testado. E terceiro, eu tenho aqui os números de maio atualizados até a última segunda-feira. Nós tivemos, o ano passado, 9.188 óbitos em Minas. Esse ano, 6.089. Óbitos registrados em cartórios. Nós estamos tendo uma redução no número total de óbitos no estado. Os nossos hospitais hoje estão com capacidade ociosa na maioria deles ainda. Isso demonstra que não há uma infecção por Covid. Se tivesse, nós não estaríamos falando em 240 óbitos no estado. Nós estaríamos falando num número muito maior e em hospitais que já estariam alcançando a sua capacidade total. Vários especialistas têm questionado que haveria alguma falta de transparência, mas eu quero lembrar, eu venho da iniciativa privada,
de empresa auditada, onde eu tinha de prestar conta de tudo. Estou fazendo a mesma coisa aqui no Estado. Na minha opinião, o Estado no Brasil sempre gerou desconfiança, até porque sempre escondeu as coisas, nunca foi muito transparente. Mas na minha gestão, eu quero deixar muito claro que eu não tenho nada a esconder. E o tempo vai provar. Aliás, governador, já que o senhor tocou nesse assunto, queria lhe fazer uma pergunta fora da pandemia. O senhor vem do Partido Novo, tem a origem na iniciativa privada, como o senhor conta aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, e hoje administra um Estado no meio da nossa maior crise, pelo menos aqui do século, não é? O senhor está descobrindo na prática que a coisa é diferente no poder público, governador? Sim, Thaís. Eu digo que nesses 17 meses eu aprendi mais do que se eu fizesse qualquer mestrado e doutorado, porque eu nunca trabalhei no governo, nunca participei de uma eleição, mas tenho aprendido muito. Eu sou uma pessoa humilde que nunca me considerei dono da verdade e vejo que, infelizmente, dentro do Estado as coisas não têm a mesma agilidade e velocidade do setor privado. Porque muito do que eu faço precisa ser submetido à Assembleia, negociado, analisado, votado. Já sabia disso, mas vejo que há muito interesse particular dentro do Estado. Quando eu assumi o meu primeiro discurso, na minha primeira reunião para o meu secretariado, foi o seguinte: vocês não trabalham para mim. Vocês trabalham para quem está passando lá na rua, o povo mineiro. Eles é que pagam o salário de todos nós aqui. Nós precisamos começar uma mudança cultural, porque muitas categorias que trabalham no setor público julgam que elas são donas do Estado. O Estado existe para prestar serviço e não para poder acumular privilégios para algumas categorias. Esse tem sido o meu maior desafio aqui em Minas. Agora, governador, houve um episódio envolvendo também a sua gestão naquele projeto que foi para a Assembleia Legislativa, que reajustava salários da Polícia Militar, depois a Assembleia modificou, generalizou esse aumento para todo o funcionalismo. Que lição que o senhor tirou dessa história, governador? A lição que eu tirei é exatamente dentro deste contexto que eu estava comentando aqui. A Polícia Militar em Minas ficou 5 anos sem ter nenhum reajuste. Tivemos uma mudança no critério contábil que abriu espaço para que houvesse um enquadramento fiscal e, com isso, nós, de certa maneira, tivemos de negociar com a categoria. Concedemos 13% de reajuste, mas, naquele momento, a Assembleia acabou aproveitando esse reajuste para estender reajustes de 40% ou mais para todas as categorias do Estado. É lógico que isso iria inviabilizar o Estado, vetei e está sendo lá analisado o veto, que com certeza será mantido, porque caso contrário nós teremos um Estado totalmente ingovernável. A situação já estava difícil, com um aumento desse eu diria que ela ficaria totalmente impraticável. Bom, dentro dessa linha aí, como é que está a arrecadação do Estado? Caiu muito o ICMS, que é a principal fonte de recurso? Caiu. No mês de abril, nós tivemos uma queda de aproximadamente R$1 bilhão, e a previsão neste mês de maio é que a queda seja quase que o dobro disso. Vamos ter a ajuda do governo federal, 750 milhões por mês durante 4 meses. De certa maneira, vai ajudar muito, mas vai representar aproximadamente 40% da nossa perda estimada. Ainda não sabemos como vamos passar os próximos meses. Tivemos a felicidade de, no mês de abril e no mês de maio, termos tido receitas extraordinárias que ajudaram a cobrir esse buraco novo que surgiu. Mas junho, julho, agosto ainda é uma interrogação como nós vamos fazer. Governador Romeu Zema de Minas Gerais está conversando com os ouvintes da Rádio Bandeirantes nesta manhã. Quais que são os próximos passos do isolamento social, da quarentena, do combate a coronavírus para as próximas semanas aí em Minas, governador?
nós lançamos o nosso programa Minas Consciente, que é o programa onde estão os protocolos, muito semelhante ao que o Rio Grande do Sul fez, de reativação gradual, criteriosa e segura das atividades econômicas. Muitos prefeitos já aderiram a esse projeto, outros não aderiram, mas estão utilizando ele, e nós estaremos acompanhando, e não descartamos ter de fazer algum recuo no Estado, caso alguma região venha apresentar um crescimento muito grande no número de casos e leitos de UTIs insuficientes. No momento, a situação é segura. Nós temos aqui na capital um hospital de campanha com 760 leitos que ainda não foi utilizado e, nesse momento, apenas 9,5% dos leitos disponíveis no estado, os leitos de UTIs, estão sendo utilizados por portadores ou contaminados pelo Covid. É uma situação ainda, vamos dizer, segura, mas receio que a curva possa ter uma inclinação abrupta a qualquer momento e nós temos de estar preparados para o pior. Tanto é que já conseguimos reativar em todo o estado mais de 800 UTIs, principalmente no interior, para que, caso o pior venha acontecer, nós não sejamos pegos aqui de forma desprevenida. Adquirimos respiradores, estamos reparando mais de 400 que estavam estragados, de forma que toda essa infraestrutura de saúde fique pronta caso o pior venha acontecer. Precaução e caldo de galinha é sempre bom, é o que nós temos feito aqui. E a situação nacional, governador? O senhor teme por uma ruptura entre os poderes da República? Como é que o senhor está vendo a atuação do presidente Bolsonaro, principalmente depois daquela reunião chanchada que foi realizada em 22 de abril, e a atuação do Supremo Tribunal Federal, principalmente essa última posição tomada pelo ministro Alexandre de Moraes para combater as chamadas fake news? Como é que o senhor vê tudo isso? Eu vejo com muito bons olhos, com muita naturalidade. Me parece que tudo isso é um sintoma, claro, de que as instituições estão funcionando, muitas vezes uma puxando a corda para um lado, outra instituição puxando para o outro lado, e isso, na minha opinião, é normal dentro do sistema democrático. Como governador de Minas, de um estado quebrado, mesmo eu trabalhando aqui 15 horas por dia, me parece que não tem sido suficiente para resolver todos os problemas, eu tenho dito que cabe ao Senado, à Câmara Federal, ao Supremo, ao Executivo, resolverem os problemas que eles têm entre si. Muitas vezes, alguns governadores parece que querem ajudar, mas, na minha opinião, acabam talvez causando mais polêmica. E governador, eu venho do setor privado, na minha opinião, foi eleito para resolver os problemas do seu estado e não para ficar opinando em pauta federal, que é do Congresso, que é do Supremo e do Executivo Federal. Eu tenho me mantido muito focado aqui nos problemas de Minas e a pauta federal, às vezes, sou informado, porque nem noticiário eu tenho tido tempo de assistir. Governador Romeu Zema, obrigado pela entrevista para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu é que agradeço, um grande abraço, foi um prazer estar aí com vocês. Um bom dia.